Mas olha só, minha gente. Vamos. Vocês já viram o dom do pastor levitante? Isso é uma aula para você, Braulio. Dom do pastor levitante? Levitante. Mas literalmente? Um pastor africano que é presidente da Igreja dos Cristãos Iluminados da África. Olha isso. É. Igreja dos Cristãos Iluminados da África. Você vai ver que ele só levita em cima de tapetes muito confortáveis. E também ele não deixa ninguém ver a glória dos pés para cima. Eu acho que é para não tirar a glória de Deus, né? Claro. Ele só deixa a gente ver o sapatinho. Ah, é? Mas é uma coisa que o Braulio não pode deixar de ver na instrução. Isso é chamado de unção? Isso eles chamam de unção. É chamado, né? É, comumente de chamado. Levitação. Levita unção. É. Vamos ver? Vamos ver, cara. Olha aí. Tô curioso. Mostra. Nosso amigo, lá vem ele, com a mãozinha para cima. Esse é o pastor. Olha aí, do Zimbábue. Do Zimbábue. É, filmado por um correspondente dele no Zimbábue. Lá vem o homem, olha. Ó, como ele câmera vem fechada no pé. Só pode ser, né? Pronto, aí começa. Braulio, aí começa a levitaçãozinha dele, justamente no lugar onde tem uma barra ali em cima. Deixa eu abrir de novo. E olha lá, olha, foi justamente no lugar da dobra da escada que ele levitou. Meu Deus, hein? Você cara sabe é bom, que hein? isso aí saiu no Globo de hoje? E na internet tá todo mundo rindo até fazer xixi da levitação desse pastor do Zimbábue. Então é só pra gente que Zimbábue mesmo, né? Zimbábue. Que Zimbábue mesmo. Do contrário, meu amigo, é mais uma dessas unções que podiam ser feitas aqui no Brasil. Tudo faju. Oh, que coisa linda. Cara bom, hein? Você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. É. Então somos nós, né? Somos nós, né? Somos nós que não vimos e cremos. É. E aí, brother, comentário. Aí é isso, né, Caio? Fazer o quê? O Chris Angel vai entrar pra esse negócio. Como é que ele chama lá o menino? Dynamo. O Dynamo. Não, se o Dynamo entrar, ele vira papa. Rapaz, se o Dynamo se converter à igreja desse cara, você já imaginou? Se ele abrir uma igreja, o Dynamo, ele vira a maior liderança cristã neopentecostal da terra. E o Chris Angel em segundo lugar. Foi o Dynamo que andou no Rio? Andou no Thames. O Dynamo é que faz todos os relógios, até o Big Ben, do relógio das pessoas na rua voltarem todos 20 minutos conforme ele quer. Faz no centro de Nova York, todo mundo recebeu o mesmo chamado telefônico do mesmo número. Faz uma cachoeira numa boate congelar-se, a água vai caindo e vai frisando. O Dynamo. Meu Deus. Rapaz, faz o Benirim se tornar um sacristão inapto, sem saber fazer as coisas. O Dynamo iria fazer coisas miraculosas se ele abrisse uma igreja, porque ele já faz, não é? E o povo não diz glória a Jesus porque ele não diz que foi poder de Jesus. Mas se ele chegar e disser, foi Deus que me deu, irmãos, eu agora sei. Aí pronto, abriu uma porta, vai entupir. Ele podia começar pelo Brasil. Ele tem emprego garantido. Aqui tem muita instituição. E tem muita grana. O povo brasileiro dá muita grana em tempo de crise para quem promete coisas estúpidas. Aí eles dão tudo que tem. Então tá na hora certa para quem quer ganhar dinheiro. Quanto mais crise, mais eles arrecadam. Quando é que vocês acham que a Universal saiu? De onde é que ela saiu? Saiu ali, daquele período todo de Sarney com 2.400 ao ano. Nossa, quanto pior, melhor. Promessa da contimento da inflação. Eles vão inventar tudo. Vão ter a campanha da antirrecessão, vão fazer qualquer negócio. E o povo bota grana. Quanto mais desequilibrada esteja a economia, mais o mercado neopentecostal prospera. Funciona ao contrário para eles. Caminho inverso. É o caminho inverso. É época de arrecadação agora. Aí é que eles flutuam, né, cara? Ah, eles levitam.
que é uma maravilha. Eles ficam nadando de braçada na parada. Aqui no Brasil eu ainda não vi nenhum vídeo de um levitante. Tem muito levita, mas não vi nenhum levita levitando ainda. O pessoal aqui não é muito bom de mágica, não, né? Do Brasil? Eles são mais criativos em campanhas. Não, eles puxam sapo. Sim, essa aí. Eles fazem aquela melaçãozinha, tem aqueles truquinhos, uma toalhinha, prendem a mão. Aí puxa lagartixa morta, rato, puxa tudo que quer, é uma porcaria nojenta. É o cabelo dos Globetrotters. Vão arrancando ali o que eles querem ali de dentro, né? Agora olha só, o fato é que isso cria um fenômeno, especialmente na juventude, no Brasil e hoje em dia em boa parte do mundo. Qual é o fenômeno? É que os jovens oriundos desses lugares, dessas religiões, de grupos presbiterianos, luteranos, batistas, metodistas, não, porque não são igrejas que em geral estão em competição com a academia, com a ciência. Ao contrário, são igrejas institucionais que têm universidades, que têm escolas, que trabalham há séculos na educação do povo brasileiro. Mas outros grupos de natureza pentecostal, neopentecostal e independentes são aqueles grupos que, em geral, fanatizam-se quanto a estabelecerem guerra com a ciência. A ciência é inimiga de Deus para esse pessoal. Se você recorrer a um médico, você está traindo ao Senhor Jesus, por não buscar cura apenas sobrenatural. Se você buscar recursos científicos, você está perdendo a fé. Se você estudar física, você já é um indivíduo que está praticamente desviado. Se você crê nas leis da biologia até aqui, ou nas descobertas de natureza biológica, no processo evolutivo orgânico, você é um indivíduo já praticamente ateu nesses ambientes. De modo que as pessoas têm que estudar, embora sejam pentecostais, neopentecostais. Tem que passar no vestibular, tem que entrar numa faculdade, tem que ir para o mercado de trabalho. Antigamente a maioria procurava cursos que não tinham muitos conflitos acadêmicos com o ensino da religião. Por isso é que no passado quase todo evangélico preferia mentir como todo bom advogado, mas virar advogado, mentir era melhor do que aprender ou ter que dizer numa prova algo científico que eles não queriam dizer porque não era conforme a narrativa ensinada pela interpretação bíblica feita pela religião e pela denominação. Então, o conflito desses meninos que estão me vendo aqui agora, outros já até passaram da fase, e é enorme, porque eles não deixam de ir à igreja, eles vão ir lá. Todo ensino, quando tem algum ensino, é anticientífico. É aquele criacionismo ideológico, literalista. Deus criou o mundo em 6 dias, dias de 24 horas. Adão assim surgiu igual um bonequinho de barro, foi sendo instantaneamente. Tiraram uma costela mesmo de Adão. O Senhor tirou a costela e saiu fazendo assim, moldando, costelinha, e saiu aquele mulherão, foi aquele negócio todo. Aquilo tudo é literal para o pessoal. Gênesis 1, 2 e 3, que está escrito numa linguagem nitidamente mítica, fabulosa, não histórica, não narrativa, não jornalística. O estilo é óbvio da narrativa, mas eles querem que aquilo seja um tratado de ciência. Um artigo. É, um tratado de ciência. E quem disser, olha, foi Deus que criou assim. E aeões e aeões, eras e eras, o universo tem esse universinho aqui que a gente conhece, imediato, tem 14 bilhões e meio de anos de existência.
Um processo. Processo. Do Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso não está em questão, a gente está falando é de Deus. Não é do registro humano numa escritura que carrega a inspiração espiritual do significado, mas não quer ser uma narrativa nem uma reportagem do acontecimento. Compêndio. É óbvio, mas o pessoal não entende. Aí faz disso um texto de ciência e entra em guerra. Ensina aos meninos que se eles pensarem de outro modo, eles estão traindo a Jesus. Estão perdendo a salvação. Nossa. É uma loucura. E aí fica aquela estreiteza. O garoto vai, já no período escolar, muitos desses mitos doutrinários vão caindo, mas ele não pode falar a respeito, ele vai ficando esquizofrênico. Ele aprendeu e ele já está quase e praticamente convencido de que o processo científico, histórico, biológico, genético, botânico evoluiu daquele modo. Com a intervenção de Deus, o milagre não muda nada, é tudo lindo, extraordinário. Ele está tranquilo em parte em relação a isso, porém, no ambiente religioso, ele tem que confessar algo diferente. Confessar diferente. Quando ele se fanatiza, aí ele diz, não, antes importa confessar a doutrina da igreja do que a teoria humana. Então ele vai e confessa e se compatibiliza na classe. Aí vira um cara marginalizado, burrificado, considerado imbecil. E quando ele tem um grupo eclesiástico que diz, mesmo na prova, seja como Sadraque, Mesaque e Abidênego, não diga o que você sabe, o que você aprendeu na escola. Conte a nossa teoria eclesiástica da criação. E o cara conta e tira 0. Aí todo mundo diz, é o sistema, aí começa essa briga inteira, por idiotice, por nada. E o cara vai ficando depois de um tempo tão frustrado, ele é tão gozado, ele é tão discriminado, ele é tão alienígena, ele é tão esquisito, é tão discriminado, que depois de um tempo ele cansa. Aí ele começa a deixar de se identificar com aquilo que ele frequenta, para ele não sofrer a repressão. E como o que ele frequenta é uma coisa pública e o mundo inteiro vê na televisão que se trata de algo idiótico e imbecilizante, mais intimidado e encolhido o cara fica lá dentro. E com todas as razões para ficar mesmo, porque é imbecilizante. Aí o que acontece? O que acontece é que alguns ficam totalmente esquizofrênicos. Quando ele vem para o mundo de cá, ele é uma pessoa com outra atitude. Quando ele entra no mundo de lá, ele assume uma outra postura, totalmente pequena, estreita, radical, fundamentalista. Do lado de cá, ele é um ser que ninguém nem reconhece mais como tendo qualquer coisa de fé nele, porque ele entendeu, esse cara, crente, que fé é a doutrina da igreja e não uma espiritualidade de amor, de prática de vida na relação com os outros. Então ele já não é nenhuma coisa e nunca foi outra, porque nunca entendeu o que era o evangelho. E vai criando-se um grupo enorme de esquizofrênicos que antigamente não existia, porque os crentes até há 30 anos atrás quase não tinham acesso à faculdade, eram poucos que chegavam lá. De 30 anos para cá, 35, é que começou a haver um grande movimento. Mas a angústia desses cristãos universitários, acadêmicos, que continuam frequentando igrejas pentecostais, neopentecostais, por causa do pai, por causa da mãe, por causa da família ou por causa de amigos, porque ele ama pessoas emburrecidas. E ele viveu 20 anos ali, ele não está afim de romper alguns vínculos, mas sofre imensamente e a vida dele nunca se torna uma inteireza. Ele é sempre um ser fragmentado, partido, dividido, como você sabe que vive. Porque a religião não integra a vida. Ela é uma ideologia
em disputa constante com todo o saber humano. Provou-se em praticamente 2000 anos de história que todo grande avanço humano nos últimos 1700 anos no Ocidente e no Oriente Médio com o islamismo, o judaísmo não pode ser acusado disso, mas o cristianismo e o islamismo, pelo amor de Deus, são coisas retrógradas, dogmaticamente estreitas. Quase todos os avanços de Constantino para cá, do ponto de vista científico, especialmente do ano 900 dessa era para cá, só aconteceram contra a religião, contra a igreja, contra tudo, contra todos. Para depois de 500 anos o cara chegar e dizer Galileu tinha razão. Nossa. Pelo amor de Deus, E você quer seguir esse negócio? Ai, Jesus, o que eu estou falando se apoia, do ponto de vista da pesquisa universitária, do que está acontecendo, se apoia num trabalho, numa pesquisa feita por um pesquisador da USP, apresentada rapidamente como um dado numa palestra do Clóvis. Olha só. Naturalmente, isso me faz pensar numa outra pesquisa, o comportamento religioso do aluno da USP. E o pesquisador, já sabendo desses problemas, adotou 2 critérios metodológicos. O primeiro, uma pesquisa anônima por questionário em urna secreta sobre a frequência a cultos religiosos. E a segunda, uma consulta numa bateria enorme de grupos de discussão. Não só você manifestaria publicamente a sua opinião, como debateria sobre ela. Pergunto a você, o número de alunos da USP que manifestaram a frequência regular a cultos das novas igrejas pentecostais foi idêntico nos 2 métodos? Naturalmente que não. Entende-se assim o conceito de Elizabeth Neumann de clima de opinião. Todos nós temos uma intuição de qual é a opinião dominante num certo universo. E a intuição na USP é de que a opinião dominante é contra cultos religiosos, em especial estes. Mas a discrepância superou qualquer expectativa. Porque o número de frequentadores desses cultos foi 16 vezes maior nas manifestações anônimas. Ou seja, de cada 16 frequentadores, só um estava disposto a suportar a discussão sobre o tema no coletivo, no mundo da vida, nas relações sociais. A psicologia social mostra então o quanto nós estamos constrangidos a negociar a nossa própria identidade com aquilo que supomos ser a expectativa do outro. O quanto estamos obrigados a negociar a nossa própria construção identitária com aquilo que supomos represente a aprovação do maior número. Mas nesse caso tem um dado adicional. É claro que do ponto de vista do clima de opinião, todo mundo intui. Mas a questão é mais séria. Porque eu falo não como um pesquisador de fora pesquisando dados, eu falo como alguém que está dentro desse processo a existência inteira. Ouvindo, não como pesquisa, mas como angústia de coração juvenil em ambiente universitário, eu ouço isso desde há 42, 43 anos atrás. Eu comecei o ministério e a maior parte dos que se convertiam comigo eram universitários, estudantes naquele tempo chamados de secundaristas e hippies e malucos da cidade. Então, dos universitários e dos estudantes era o que eu ouvi o tempo todo. Esse era o choque. O choque. Só que naquele tempo as coisas eram mais sinceras no ambiente da fé. De modo que as pessoas tinham quase que uma determinada alegria de expressarem o que criam. E como eu não ensinava elas a debaterem essas ideologias sobre as quais eu falei há pouco,
criacionistas, isto e aquilo. E nem havia essa loucura que hoje acontece para todo lado. A ousadia delas era muito mais simples, elas estavam de fato defendendo o que elas criam. O problema hoje é que as pessoas não estão dispostas, claro, a assumirem a identidade de algo no que eles não creem mais. Eles fazem parte apenas por causa de relações afetivas, emocionais, como é o caso que a gente observa todo dia aqui. Gente que chega e diz, não acredito mais nisso, mas todo mundo que eu gostei a vida inteira está lá, por isso eu vou. Mas fora dali, o cara não tem coragem de chegar e dizer, olha, eu sou alegre e orgulhosamente um sujeito identificado com todas essas manifestações neopentecostais. Ó, gente da USP, meus amigos, quero que vocês venham na minha comunidade para a gente rodar assim, igual um peão, desmaiar, estribuchar, estremecer, depois participar de uma fila de 1 hora pedindo dinheiro até você aceitar o leilão e se comover e participar. Você vai ver demônio sendo entrevistado, você vai ver cocaína sendo levada ao palco para mostrar, o pastor bota assim, ó, uma fileira de pó numa mesa de cheira, e os viciados dizem, não, tô com asco, isso e aquilo outro. Você vai ver como o vinho da ceia jogado e aspergido nos cantos da casa como o sangue do cordeiro, fecha a casa de todo mal. Quem é que tem coragem de chegar na USP e convidar alguém para uma reunião assim? Hein? Cara, isso só vale na porta do sanatório, né? Porque num lugar onde pessoas somem 2, não cabe. Aí fica essa angústia. E aí vão surgindo os tais dos desigrejados, que são os caras que creem no Evangelho, não creem mais na instituição, mas também não aprenderam que a igreja não é a instituição, a igreja é eles. E não se oferecem para viver igreja uns com os outros, fora da loucura. Que é um milagre que hoje está acontecendo, e eu sei que a Vem VTV e o Papo de Graça cumprem um papel importante, é do fomento da criação de milhares de grupos nos lares, sem estarem sob a dominação de ninguém, ouvindo o Evangelho, processando o Evangelho, compartilhando o Evangelho adiante com outros. Essa é a revolução que está acontecendo. Vai crescer enormemente nessa próxima década, com a graça de Deus. Vai se alastrar pelo país inteiro, vai tomar essa nova geração. Vai ser um assalto sutil que ninguém está esperando, mas está crescendo como um fermento do reino, penetrando em ambientes impensáveis. É o que pode fazer com que essas novas gerações que saíram da instituição morta, pedrada, adoecida, circense, carnavalizada, achacrinhada, avacalhada, arruinada, diabolizada, não fiquem nesse ateísmo, porque eram pessoas que confundiam tanto aquilo com Deus, que quando veem que aquilo é um monte de caca, e saem e dizem, Deus não existe. E os coitadinhos agora que estão aprendendo o caminho da separação entre essa loucura instituída em nome de Deus, mas com todos os perfis de política e ideologia humana, e o que seja evangelho do reino de Deus, o que seja o significado da verdadeira experiência de fé em amor uns com os outros. Isso vai crescer. Enquanto isso, tem gente sofrendo, esquizofrenizada, com mundos partidos e separados. Não podem transitar inteiramente com uma identidade só de um lugar para o outro, porque a esquizofrenia se estabeleceu. Vem VTV, o canal é você.